Espécies parecidas, como diferenciar? No caso de hoje, a gente está falando de alguns Philodendron. Como a gente diferencia esses carinhas que são parecidos? Se te parece interessante esse tipo de assunto, se inscreve aí no Fly Channel, dá o seu joinha, ativa as notificações para fazer parte da comunidade e fica ligado aí na descrição sobre a área de membros e fãs do Fly Channel. Plantoides do Brasil e do mundo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago a sugestão de tema do mestre plantoide Douglas Valentim. Ele pediu que eu fizesse um comparativo entre algumas espécies que são bem parecidas. E no caso aqui eu estou falando do Philodendron mamei, do Philodendron plaumani, do Philodendron ornatum, do Ornatum sodiroi e do Brandtianum. São 5 espécies aí que existem algumas semelhanças e o olho que não está ainda bem treinado, você acaba se confundindo, é normal. Perdi aqui a variegação e vamos lá então a um episódio mais técnico onde eu apresento essas diferenciações estruturais desses carinhas que são relativamente parecidos, pelo menos a princípio. Começando aqui com o meu Philodendron mamei, que nesta temporada de inverno ele sofreu um pouquinho mais do que a média, queimou as folhas, rasgou um pouquinho. Muita água. Rasgou um pouquinho, certo? Vamos pegar uma folhinha mais apresentável, essa aqui, ó. Primeira coisa que a gente precisa entender do Philodendron mamei é que ele é um terrestre. Ok, só que quando a gente está adquirindo mudas, a estrutura do caule não costuma ser grande o suficiente para a gente reconhecer pelo hábito terrestre, certo? Mas é bom vocês terem essa informação. Ele é um terrestre, ele não é epífito, ou seja, a tendência é não ficar escalando tanto quanto, por exemplo, o sodiroi e o ornatum. Dito isso, a folhagem, ó. Vamos pegar essa aqui que está melhorzinha. Então, ela é mais fosca, ela não tem tanto brilho, tá? Vocês vão notar que a folhagem do plaumani, do sodiroi e do ornatum, eles são mais brilhantes. O mamei, ele tem bastante nervuras, vários desses risquinhos, muitos deles. Consequentemente, a distância entre as nervuras é bem curta. O toque é mais coriáceo, mais emborrachado, justamente porque ele é mais fosco, diferente do toque das outras 4 espécies que eu vou apresentar. Escorrega mais ao toque, certo? E a parte cinza, que o pessoal chama de prateado, certo? Ele é caótico, ele não segue uma ordenação, ele é bem aleatório assim. Ele não segue algum fluxo específico. Essas são características bem marcantes do tradicional mamei. Uma última característica que não vai dar para perceber muito aqui, justamente porque as folhas estão um pouco deformadas, é que a folhagem do mamei costuma ser um pouco mais alongado. O estilo cordato, de formato de coração, ele é mais alongado. Do sodiroi, do ornatum e do plaumani é mais arredondado, é o coração mais fofinho, esse coração um pouco mais alongado, certo? Então neste caso, com as características dessa folhagem, com o olho treinado a gente consegue identificar que é um Philodendron mamei. Philodendron plaumani, plaumani, vejam só, conseguem já notar a diferença? Sim, não. Primeira coisa, o formato é mais arredondado. Reparem só que as nervuras elas são mais largas. Consequentemente, a gente tem menos espaço para nervura. A distância
entre uma e outra é maior, certo? Elas são bem definidas, acaba ficando uma convexidade, uma ondulação. E reparem só, as manchas prateadas, cinzas, elas acompanham o desenho das nervuras, ó. Não fica aquele caos como a gente viu no Mamei, que é bem aleatório. Eles acompanham, ó, certo? A folha é mais lisa, a textura é mais fina também, a espessura, melhor dizendo, ela é mais fina do que o Mamei. A gente está aqui avaliando características de plantas mais ou menos com o mesmo tamanho e mais ou menos como o mercado em geral tem ofertado. Eu estou dizendo isso que essas folhagens no formato mais adulto adquirem outras características. Então é mais ou menos no padrão atual de mercado para a gente identificar exatamente como elas funcionam por aí, certo? Entre os lojistas, entre as trocas e tudo mais. Então a folha é um pouco mais lisa, mais brilhante, espessura mais fina, certo? Você passa a mão, escorrega, diferente do Mamei que você sente um atrito maior. Philodendron Plaumani. Daí assim, eu já tinha mostrado este vaso com as duas outras espécies, o Ornatum e o Ornatum Sodiroi. Ambos estão no mesmo vaso, certo? Vamos lá as características então. Começando pelo Ornatum. Primeira coisa, o Ornatum em si, ele não tem manchas, marcações prateadas cinza. Ele é chapadão, verde, certo? A folha também é bem lisa. Só que o Ornatum, para a gente não se confundir, não é pela folha que a gente vai analisar. Por isso é importante, de todas essas espécies que eu estou trazendo, vocês analisarem também o pecíolo, certo? Vamos ao pecíolo então do Ornatum. Plaumani, Mamei, Ornatum e Ornatum Sodiroi. Todos eles, dependendo de onde vocês deixarem, se vocês deixarem na meia sombra, tomando solzinho, essa parte aqui, ó, do pecíolo, próximo à folha, vai ficar mais avermelhado, em menor ou maior grau, certo? Então isso aí não determina. O Plaumani e o Mamei, dependendo da idade da planta, vai ganhar ondulaçõezinhas aqui, ó, nessa parte bem próxima à folha. Como ambos ganham essa ondulação, pode confundir também. O que o Ornatum tem de característico? É um pecíolo áspero. Você passa a mão aqui, você vê pequenos pontinhos brancos, não sei se a câmera vai captar. Ele é áspero, tá? Avermelhado e áspero e folhagem chapada, sem manchas e detalhes prateados, cinza. Isso caracteriza bem o Ornatum. E o Sodiroi? É basicamente tudo isso, pecíolo áspero, avermelhado, vai ter a face abaxial também com nervuras vermelhas, só que ele tem as manchas prateadas, ó. Como existe no Plaumani e no Mamei. Então, para ficar didático, quando o pecíolo for áspero e avermelhado, pode ser verde também. Existe um Ornatum mais comprido aqui, mais compridão, que é chapado, e compridão, que costuma ter o pecíolo mais verde. Mas assim, quando o pecíolo for áspero, vermelho, avermelhado ou verde, a gente está falando ou do Ornatum ou do Ornatum Sodiroi. Por exclusão, quando tiver as manchinhas assim, prateadas, a tendência é ser o Sodiroi, o Ornatum Sodiroi. Embora, em alguns casos, eu já soube de que a pessoa comprou sendo Sodiroi, a planta foi se desenvolvendo, a folhagem foi crescendo e perdeu-se a parte prateada, ou seja, ficou com as características do
ornatum. Em conversas mais recentes aí com os amigos que estudam, que pesquisam, em cima também das minhas pesquisas, a gente está chegando à conclusão que o Sodiroe é uma variação do ornatum. Apenas isso, ou seja, o Sodiroe é um ornatum, ok? Quando em folhagem às vezes menor, uma planta mais juvenil, ela tem essas características acinzentadas, prateadas. Existe aí um número razoável de espécies que na fase juvenil tem essas manchinhas prateadas, acinzentadas, e depois na folhagem adulta perde. Então, em muitos dos casos, o prateado e o acinzentado representa jovialidade, que a planta é juvenil. Outra característica do ornatum e do Sodiroe que diferencia do Plaumani e do Mamei. O catáfilo, ó gente, o catáfilo, normalmente nas plantas, nas Araceae, nos Philodendron, eles se desprendem, solta, seca e solta. No ornatum e no Sodiroe, ele fica grudado, se você deixar, né? E tipo fica essa palhinha assim, ó. É um catáfilo bem fibroso que se mantém na estrutura da planta, certo? Parece uma palha, uma palhinha mesmo. Aqui no Sodiroe, mesma coisa, tá aqui, ó. Tá preso ainda. Não cai sozinho, não solta. Fica uma boa parte grudada na planta. Eu acho que então até aqui a gente conseguiu distinguir essas plantas. Repetindo, analisem pecíolo para ver se é Sodiroe ou ornatum. Se tiver a aspereza, e aí então por fim e por exclusão, vocês partem para a análise dos detalhes das folhagens, do distanciamento das nervuras, da maneira que as manchas prateadas estão dispostas, da textura, da espessura e do formato mais cordato, mais arredondadinho ou mais comprido, certo? E aí assim, tem uma dúvida que é bastante recorrente. Qual que é a diferença entre o Sodiroe, ornatum Sodiroe, e o Brandtianum? Essa é uma questão que nos persegue aí. E normalmente, ainda nas houseplants, nas nossas coleções, a gente vê o ornatum pequeno. Minto, a gente vê o Brandtianum pequeno. Só que na real o Brandtianum cresce também. Ele é mais lento apenas. Então, uma das primeiras características possíveis para a gente analisar é o tempo de desenvolvimento. Brandtianum, de todas essas, ele é o mais lento. Segunda característica, para falar da segunda, da terceira e de todas as demais, eu vou direto lá para o meu painel paredão, porque ele está grudado por lá, e vou encerrando por aqui no meu cenário plantoides. Então a gente está aqui com o ornatum Sodiroe, o ornatum, estão tomando um solzinho aqui. Essa parte do vídeo também responde a um dos temas sugeridos pelo membro Roberto Leite. E vamos para o Brandtianum, que está no painel paredão. Vocês sabem qual que é esse? Quem sabe a ID dessa aqui? Philodendron microstitum. Tá aqui o cara, ó. Brandtianum. O que vocês notam de diferente do Sodiroe? Fora o tamanho. Dá pra dizer que ele é um pouco mais alongado? Sim. Mas isso é determinante pra gente ter a certeza? Não. Tem duas características que, conversando junto com o amigo Scott, por eliminação, eu entendo que sejam mais marcantes do Brandtianum. Primeiro, ele vai crescer parecido com o Philodendron ederaceum. O entre nós é mais distante e ele precisa ser tutorado para ser estruturado. O ornatum Sodiroe, ele consegue bem sem tutor, ele vai se desenvolver. Agora o Brandtianum tem o jeitão mais do micans, a estrutura mais do micans, do Philodendron ederaceum, certo?
Esse é um primeiro ponto. Então tá aqui no painel paredão, os entrenós são mais distantes. Ele fica com um jeitão mais de jiboia, né? Aquela coisa de escalar e subir. A estrutura do caule não fica rígido o suficiente. E a segunda característica é que o pecíolo do Brandtianum, ele é liso, tá? Ele é avermelhadinho também, porém ele é liso. Ah, mas Fly, uma plantinha tão jovem assim, será que no Ornatum é liso também? No Sodiroi? Vou mostrar para vocês aqui. Mostrar porque não vai dar para sentir, mas eu vou mostrar um bebê de Sodiroi Ornatum que nesse tamanhinho você já sente algum tipo de aspereza na folha. Bora lá. Então tá aqui, ó. Esse carinha é um bebê Ornatum. Não vai dar para perceber, mas eu posso dizer para vocês com toda certeza, se eu passar a mão aqui, essa aqui tá um pouquinho maior, ó. Tamanho lá mais ou menos do Brandtianum. Só é mais cordato, mais redondinho. Se eu passar a mão aqui, eu já sinto a aspereza. E no Brandtianum eu não vou ter esse tipo de sensação. Fora aqui a própria estruturinha dele, ó, mesmo pequenininho, se a gente for ver. Já dá para perceber que ele não é do tipo Micans ou do tipo Philodendron ederaceum, que tem os entrenós distantes, ó. Ele já é mais parrudinho, mais compacto, certo? Que sugere a menor necessidade de tutoração, de tutor. Então é isso, meus queridos plantoides. Vou ficando por aqui neste vídeo, certo? Apresentei para vocês essas nuances. Espero que tenha ajudado aí a distinguir pelo menos essas espécies. Depois posso fazer um vídeo desse semelhante às monsteras com furinhos, né? Como essa aqui, ó, que é uma monstera adansoni, por enquanto sem subespécie. Vocês conseguem distinguir a diferença das monsteras com furinhos com as fenestrações? Posso trazer aí para vocês também. Legal? Vou ficando por aqui então, meus queridos plantoides.